Salve, pessoal! Então, revisãozinha rápida para vocês. Desculpem o atraso com ela aí, mas está bem corrido esses dias aí, vocês estão vendo, né? Indo direto ao ponto, revisão super breve, super direta. Rousseau. O que vocês precisam colocar de Rousseau na prova? Rousseau, vocês têm que lembrar que ele faz uma crítica às teorias do Grotius e do Hobbes. Então, vocês têm que abordar pontos específicos da crítica a essas teorias, que dizem respeito ao velho contrato social, e como essa crítica vai levar ao novo contrato social. Ele critica o velho contrato social no Grotius, quando o Grotius vai tentar, sobretudo no ponto em que o Grotius tenta construir a ideia de guerra justa dele. Rousseau vai dizer assim, olha, a ideia de guerra justa do Grotius implica que você desarme o teu adversário para determinar a submissão do civil. Essa submissão do civil na leitura do Grotius não pode escravizá-lo nem brutalizá-lo. Rousseau fala, já fracassou aí, porque você tanto brutaliza quanto escraviza. Se você retirou a possibilidade dele resistir à tua vontade, você está usando tua força para que ele tenha que se submeter à tua vontade, razão pela qual, evidentemente, você vai ter dentro desse contexto específico uma escravização desse indivíduo. Mais do que isso, a promessa continuada de violência mostra que você vai ter que usar violência se ele te desobedecer. Então é mentira que você não vai usar violência e não vai escravizar, é exatamente isso que você está fazendo. O argumento que ele usa contra o Hobbes é muito parecido. Ele diz que o Hobbes entra na ideia do contrato social dizendo, olha, nós vamos fazer um acordo entre nós, vocês que fazem o contrato social e eu. Vocês concedem, vocês abrem mão do uso da força para a defesa de suas prerrogativas e eu, em compensação, uso a minha força para protegê-los, harmonizá-los e lhes dar a paz. Então é uma troca, abre mão das prerrogativas em nome da paz, né, para receber paz. Fala, isso é mentira. Para receber paz, você também teria que abrir mão das suas armas, porque você sempre promete usar violência contra aquele que não age em paz com seus pares. Então não há paz, há uma promessa ou uma ameaça constante de guerra futura. Mais que isso, você está impondo sua vontade através do uso de armas, então também está me escravizando, eu não sou livre. Né? Aí alguns falariam assim, olha, mas né, eu poderia abrir mão da minha liberdade para ter harmonia social, para ter essa paz, né? Não me importaria. O Só fala, impossível, porque se você abre mão daquilo que te faz livre, perdão, abre mão daquilo que te faz humano. Que significa dizer, lá tem duas interpretações, ou você não pode fazer isso, é impossível fazer isso, e por conta disso você não pode em hipótese alguma abrir mão, ou você até consegue se desumanizar, mas não vale a pena, uma coisa completamente absurda. Né? Rousseau fala, esse contrato social, por essas razões, é fracassado, joga fora, constrói um novo. Como é que funciona esse novo contrato social? Pela admissão fundamental de que somos todos racionais e governados por isso mesmo pela razão. Em virtude dela, somos todos livres e iguais. Como todos conseguimos alcançar o potencial, temos o potencial para alcançar os mesmos parâmetros racionais, somos todos iguais. Aí, em segundo lugar, ele vai colocar para nós o seguinte, que somos todos livres e iguais, e isso deve ser respeitado por qualquer pessoa que seja, governante ou não. Mais do que isso, ele vai dizer para nós, essa relação ela está estabelecida a partir da demonstração, da constituição de uma vontade geral, que é resultado das nossas reflexões racionais sobre as nossas necessidades comunitárias. As nossas necessidades comunitárias estão colocadas ali, nem sempre elas vão ser visíveis, às vezes nós não vamos conseguir enxergar essas demandas, e quando nós não conseguimos enxergar, nós frequentemente confundimos interesses, que são aqueles desejos, né, aquelas ansiedades que pessoas, indivíduos ou grupos dentro de uma sociedade têm, com a vontade geral. Mas o nosso esforço é sempre de tentar persegui-la. Quando um governante deliberadamente desrespeita essa vontade geral ou fere a liberdade e a igualdade, ele precisa ser removido do posto, punido ou removido do posto, né? Sancionado, perdão, ou removido do posto. Para isso existem expressões específicas da razão. Os guardiãs da razão são as leis. Tem 4 tipos de leis. As naturais, a lei natural, que protege liberdade e igualdade numa ontologia negativa da justiça. A gente já discutiu, né? A lei civil, que promove a proteção das relações contratuais e patrimoniais, dizendo que nós devemos respeitá-las dentro do contexto social para que a gente possa viver em sociedade, aquilo que nós chamamos de lei penal, que sanciona aquele que desrespeita as leis, e aquilo que chamamos de lei administrativa, que vai sancionar, impedir ou eventualmente remover do cargo o governante que acaba cometendo erros. Tá? Segunda questão é Rawls. Rawls trabalha com uma espécie de neocontratualismo, e a base neocontratualista vai levar uma teoria muito específica, que é a teoria da justiça dele. No neocontratualismo dele, ele diz que nós partimos desses mesmos pressupostos que foram legados pelo Rousseau, mas ele fala ainda que nós precisamos acrescentar alguns elementos. Quando nós entramos em sociedade, nós admitimos a necessidade de resolver nossos dilemas a partir de uma discussão racional, a partir daquilo que nós entendemos como uma decisão racional, que tem uma teoria por trás também. Essa decisão racional, ela solicita em determinada medida para nós uma harmonia convencional, estabelecida pela convenção comunitária de princípios e de critérios de justiça derivados desses princípios. Individualmente podemos e vamos discordar.
mas coletivamente precisamos ter um mínimo de princípios que são igualmente defendidos. Mais do que isso, para além dessa relação princípio e critério, nós também devemos entender que a construção da justiça em Rawls envolve, no nosso ingresso à sociedade, uma dificuldade de análise do cenário, já que nós entramos sem compreender a totalidade de cenas, a totalidade de elementos contemplados em sociedade. Isso significa que ingressamos no universo social através de um véu de ignorância. E esse véu de ignorância traz à tona para nós uma construção possível, qual seja a construção mais específica do nosso debate constante. Ele fala que essa teoria, evidentemente, tem um caráter ideal, né? E esse caráter ideal ele leva em consideração alguns fatores, como, por exemplo, a obediência restrita de todo mundo na sociedade, mas ele fala, lá pelas tantas, nós vamos ter que incluir aqui uma teoria da obediência parcial para mostrar que as pessoas não necessariamente vão nos obedecer e que isso é natural. Dentro desse contexto específico, nós somos levados, então, a entender, a compreender que as relações elas têm que considerar e têm que absorver a ideia de aglutinação, elas não podem desconsiderar a aglutinação do indivíduo, mas ao mesmo tempo tem que equilibrar os elementos de liberdade e igualdade. E esse equilíbrio aparece em categorias que ele usa para entender como a sociedade vai equilibrar, vai tentar criar balanço entre esses dois elementos, criar igualdade sem perder muita liberdade e vice-versa, manter liberdade sem perder muita igualdade. Ele vai dizer assim, nós temos alguns critérios, nós podemos trabalhar pelo critério de exigência ou diferença, e esses critérios podem ser estabelecidos dentro de um contexto específico, que dá acesso irrestrito a carreiras e recursos, ou né, acesso irrestrito no sentido de não ser regulado, né, no sentido de você permitir que o indivíduo faça o que ele quer, ou um acesso dirigido, que vai distribuir recursos, carreiras de acordo com certas aptidões. De um lado, então, a exigência que está colocada para esse espaço aberto de recursos e restrito de recursos leva àquilo que nós chamamos de condição natural, o estado de natureza, em que o indivíduo consegue aquilo que ele vai buscar com o trabalho dele. Se nós falamos especificamente sobre um ambiente mais restrito, a exigência nos leva àquilo que nós chamamos de uma aristocracia. Então, aqueles que estão mais aptos recebem mais. Por outro lado, a exigência, perdão, a diferença colocada num âmbito mais aberto, né, no âmbito irrestrito, leva àquilo que nós chamamos de liberalismo. Eu uso minhas aptidões livremente para entender como eu devo ganhar a vida. E a diferença colocada nesse espaço mais restrito de oferta de recursos e carreiras, né, quer dizer, num espaço mais alinhado, leva à consideração de diferenças para equilíbrio da inclusão, ou seja, para oferecer para as pessoas plataformas que permitam a elas disputar em sociedade, em pé de igualdade com outras que já têm mais recursos inicialmente. Isso o Rawls chama de democracia. Nela viceja aquilo que ele chama de justiça como equidade, um tipo de justiça que permite o controle básico das relações de recursos, da exposição de recursos, sendo que esses recursos são colocados para equilibrar o resultado final, de modo que as pessoas possam ter mais alcance. Lógico que eu vou fazer a melhor utilização de recursos possível dentro de um contexto em que eu vou tentar gerar o mínimo de frustração possível, a teoria Maximin. Tá? E por fim, o Singer, né, o utilitarismo do Singer, que é a última questão de prova. O utilitarismo do Singer questiona os utilitarismos de razão tradicional, que estão mais voltados para uma contemplação das relações de prazer e dor, tentando alcançar um determinado bem, e que por isso dificilmente conseguem estabilizar um conceito de bem de modo a dar objetividade aos recursos e às construções morais. Singer tenta corrigir esses defeitos mostrando, através de três grandes hipóteses, a da discriminação racial, a da discriminação por gênero e a do especismo, como nós podemos ou devemos tentar superar essas limitações a partir de um olhar voltado para aquilo que ele chama de interesses. Né? Esse utilitarismo, chamado de utilitarismo de interesses ou utilitarismo de preferências, envolve tentar descobrir quais interesses devem ser preferidos em oposição a outros. E a base dessa teoria é elaborada tendo em consideração que um interesse deve ser preservado se a sua não preservação gerar um dano maior do que aquele que outros interesses sendo afastados gerariam. Então, aquele que vai gerar um dano mais grave deve ser protegido. Né? Nesse sentido, ele consegue dar uma resolução razoável para esses três problemas, do racismo, da discriminação de gênero e do especismo. Né? Ou racismo, machismo e especismo, se preferirem, para colocar os ismos. Né? E nesse caso, ele vai tentar alinhar essa relação, mostrando que, em linhas gerais, nossa busca por tentar dirimir, tentar eliminar esses danos, é sempre a tentativa de redução da dor global e de intensificação ao aumento do prazer global que nós temos, né, e que ele é transespécie. Esses elementos ou ferramentas ele vai utilizar e vai testar, tentando resolver e tentando oferecer uma solução geral para o problema dos procedimentos abortivos, contra os quais essa tese originalmente se posiciona, ainda que ela possa ser maleabilizada numa leitura um pouco mais estruturada, um pouco mais organizada, que passa a entender também a dor específica da mulher dentro desse contexto.
né? E aí nós temos, então, a elaboração do utilitarismo de interesses ou preferências. Beleza? Vou fechar aqui com 10 minutinhos desse vídeo para vocês verem rapidamente. Lá, lógico, lembre, isso aqui é só uma revisão, é só para pontuar os elementos mais importantes aí da matéria. Voltem nos vídeos, voltem nos textos, voltem nas aulas e nos mapas conceituais para vocês poderem construir bem as respostas de vocês de uma forma coerente, harmônica. Beleza, galera? É isso. Novamente, desculpem pela demora. Qualquer coisa, eu estou por aqui. Me liguem, me avisem, me chamem. Cuidem-se, por favor, e Deus abençoe vocês. Até mais.